O Tesouro IPCA+ pode quadruplicar o seu patrimônio. Te liga só, isso aqui é fato. Existem cenários em que você investe 100 mil e tira mais de 400 mil lá na frente. E isso talvez contribua para que o Tesouro Direto passasse a bater recordes de novos investidores. Só em março desse ano foram 3 bi de vendas de títulos públicos. Mas o ponto é, por trás dessa ideia de quadruplicar o teu patrimônio, existe um risco que nem todo mundo conta, mas alguns já sofreram na pele. Ou seja, essa multiplicação é possível sim, mas você pode também perder dinheiro em alguns cenários. Eu vou te explicar quais cenários são esses. Eu vou te explicar também porque as taxas do Tesouro IPCA+ estão caindo e no final desse vídeo você vai sair com muito mais informação para tomar as melhores decisões possíveis para a tua carteira de investimentos, beleza? Bom, então como eu já te mostrei, desde o ano passado, muitos investidores estão migrando seus investimentos para a renda fixa. Os títulos Tesouro IPCA+ chegaram há pouco tempo atrás a oferecer uma taxa de mais de 7,42% ao ano e os títulos IPCA+ com vencimentos mais curtos, como os de 2029, há pouco tempo atrás estavam pagando mais do que 8% além da inflação. Para contexto, o Tesouro IPCA+ é um título público emitido pelo governo federal do estilo híbrido. Ele entrega ao investidor a variação da inflação do IPCA, que é a parte pós-fixada dele, mais uma taxa pré-fixada, no caso aqui, atualmente na casa dos 7,3%, 7,1%. E uma coisa interessante nos títulos do Tesouro IPCA+, é que seus prazos de vencimento são mais longos do que em títulos pós-fixados, que são o Tesouro Selic, ou pré-fixados, que são os Tesouros pré-fixados. Se você ver aqui, o Tesouro pré-fixado mais longo vence em 2035, enquanto o Tesouro IPCA+ tem a possibilidade de vencer em 2050 ou até mesmo 2060. Ou seja, é um título de longuíssimo prazo em que você pode travar o seu investimento a uma taxa de inflação mais uma taxa bem alta por muitas décadas, o que vai te fazer invariavelmente quadruplicar o teu patrimônio em determinado momento. Eu vou te mostrar isso aqui com provas em breve. Agora te liga, o título de vencimento 2029, que estava subindo as taxas sem parar no ano passado, viram essas taxas caírem bastante nos últimos 30 dias. Saiu do IPCA+ mais 8% para algo perto de 7%. Aí quando a gente olha para os títulos com vencimentos mais longos, ali de 2050, pode ver que a taxa acima da inflação saiu de 7,4% para cerca de 6,96%. E nisso surgem algumas dúvidas na cabeça do investidor. Uma dessas dúvidas é: por que essas taxas estão despencando se a taxa Selic teve uma nova alta? E a segunda é: poxa, se as taxas estão caindo, será que essa aqui é uma das últimas oportunidades que eu tenho de comprar esse título aqui e garantir uma boa taxa para o longo prazo? Bom, vou te responder essas duas perguntas aqui. Começando pela primeira, que é o fato de que sim, a taxa Selic, a taxa básica de juros, ela tem correlação com outros investimentos. Com ações, por exemplo, na média, o que tende a acontecer é que uma Selic mais alta empurra a bolsa para baixo. E tem vários fatores econômicos por trás disso, porque uma Selic mais alta significa que o crédito está mais alto, o que é ruim para as pessoas consumirem e é ruim para as empresas venderem. Isso aqui deixa o custo de oportunidade das empresas mais alto. Então o cara pensa duas vezes antes de investir para montar uma fábrica, para contratar uma porrada de pessoas, correndo risco trabalhista, risco ambiental, risco de N coisas, quando ele pode deixar o dinheiro dele paradinho, rendendo um monte. E enfim, com uma Selic mais alta, muitas pessoas pensam em deixar o dinheiro mais paradinho ali na renda fixa. E esse é o comportamento de muitos investidores, inclusive. Vamos olhar lá para 2024, quando a Selic começou a subir em escadinha a partir de agosto até chegar a maio de 25, num dos maiores patamares da história recente. O Tesouro IPCA+, de vencimento mais curto, ele via suas taxas subirem firme nesse momento. E nesse momento o Ibovespa estava caindo bastante, queda livre mesmo. Enquanto o comportamento do investidor médio foi esse: tirar grandes quantias de dinheiro na bolsa em momentos-chave do que pareceu ser uma crise no Ibovespa. E por que isso aconteceu? Porque com uma Selic mais alta, muitas pessoas têm o interesse maior, o incentivo maior em migrar o dinheiro para a Selic. Migrando esse dinheiro, eles vendem bolsa e também vendem títulos do IPCA+. Porque quando você viu aquele gráfico da taxa do IPCA+ aumentando, os preços no curto prazo eles estavam caindo. Existe uma relação inversamente proporcional entre preço e taxa dos tesouros IPCA+ e pré-fixados. Logo, muitos poderiam concluir que beleza, Selic alta, aumenta a taxa do Tesouro IPCA+, e cai bolsa, certo? Errado. Por quê? Porque, na verdade, o que mexe com as taxas do Tesouro IPCA+, ou com a cotação da Bolsa, é uma expectativa da taxa Selic no futuro, o que é medido por um negócio chamado de curva de juros futuros. No início de 2024, a curva de juros futuros, linha azul desse gráfico, estava lá embaixo.
Aí no final de 2024, linha cinza, ela estava lá em cima. Ou seja, ao longo do ano de 2024, todo o mercado passou a esperar uma Selic mais alta consistentemente para o futuro. E isso sim leva muitas pessoas para investirem com menos risco. Isso sim derruba a bolsa. Isso sim faz taxas do Tesouro IPCA mais aumentarem. No começo de 2025, quando a gente chegou à taxa de IPCA mais 8%, essa curva de juros estava exatamente como essa linha azul, lá em cima. E agora a coisa se inverteu. A curva de juros caiu, ou seja, embora esteja subindo no curto prazo, agora a expectativa é que a Selic fique mais baixa em relação à expectativa recente para um prazo mais longo. E o que isso faz? Isso faz com que as pessoas comprem mais bolsa, comprem mais Tesouro IPCA, e quanto mais as pessoas compram mais Tesouro IPCA e o governo consegue emitir mais Tesouro IPCA, menor passa a ser a taxa que ele tem que oferecer de retorno acima da inflação, e mais esse ativo se valoriza no curto prazo. Então daí que você pode ver que o Tesouro IPCA mais 2050 recentemente subiu bastante. A alta foi ali de cerca de R$ 768 por título para 832, a gente está falando aqui em quase 10% num período de 30 dias. E aí muitos perguntam, será que faz sentido investir pesado no IPCA mais agora? Para responder isso, você precisa entender como investir com estratégia, porque investir com estratégia é a única forma, do meu ponto de vista, de você sempre saber qual momento de comprar cada ativo, cada classe de ativo. Quando é bom comprar IPCA+, quando é bom vender IPCA+. Rápido spoiler, a gente até tá vendendo um pouquinho nesses últimos dias, já vou te mostrar por quê. Mas antes, olha essa simulação. É uma carteira bem conservadora, só de renda fixa. Por isso, se você tem dúvidas sobre qual momento de comprar um ativo de renda fixa ou de vender, ou quais ativos de renda fixa são certos para ti, você pode ir atrás de informação para responder essa dúvida, e eu tô aqui nesse vídeo para te ajudar com isso. Mas também pode atalhar e pode conversar diretamente com um especialista em investimentos, claro, dependendo do teu perfil. Então, se você já tem ali um valor um pouquinho maior investido, já passou dos 250 mil, dos 500 mil, do primeiro ou segundo milhão, a gente está com vagas abertas para sessões de análise de carteira aqui no Clube do Valor, onde um especialista vai conversar contigo por uma hora, entender como é que está a tua carteira de investimentos, mostrar o que está legal e o que poderia mudar em termos da sua alocação, trazendo muita clareza para você saber sempre o que fazer. Beleza? Ah, Ramiro, eu não tenho 250 mil, eu quero conhecimento, quero fazer por conta própria. Show! Segue aqui no vídeo que eu vou te mostrar um pouco como é que a gente faz para tomar decisões aqui. Como é que o Tesouro IPCA+ pode quadruplicar o teu patrimônio? O cenário é esse. Tesouro IPCA+, oferecendo uma taxa ali levemente abaixo dos 7%, simulando aqui inflação de 5,8% e taxas iguais. Se você decidir tirar esse dinheiro em 2038, você poderia quadruplicar esse patrimônio em menos da metade do tempo do vencimento. E aí, bum, 100 mil virou cerca de 400 mil. Claro que aqui existem algumas coisas. Primeiro, o risco que muitos não venham investir no título longo do IPCA+, como o 2050. Se essa taxa aumenta, se essa taxa aqui volta para perto ali dos 8%, o título afunda nesse curto prazo. Porque quanto maior a taxa, menor a cotação no curto prazo. Te mostrei agora há pouco a evolução do preço nos últimos 30 dias. Olha aqui o que aconteceu com a taxa. Ela caiu. Agora vamos olhar a evolução da taxa num período mais longo. Pode ver que ela caiu bastante ali do início de 25 até agora, ou seja, o preço subiu bastante nesse período. Só que se a gente for pegar um título um pouco mais longo, que existe há mais tempo, como por exemplo o Tesouro IPCA+ com juros semestrais, você pode ver que a taxa dele ali entre 2019, novembro de 19 até agora, subiu um monte, né? Saiu de 13 e pouquinho para cerca de 7 acima da inflação. O que aconteceu com o preço nesse período? Cara, o preço ele despencou. Ali, ó, de novembro de 19 até aqui, a cotação saiu de R$ 4.600 para cerca de 3.900, ou seja, tá tendo um prejuízo aqui no seu principal, quem investiu nesse ativo. Então, sim, se a taxa permanecer igual no Tesouro IPCA+ 2050, você pode quadruplicar o teu patrimônio em 13 anos. Lembrando que aqui a gente está falando em termos nominais, né? Quadruplicar com o efeito da inflação, que a gente está calculando ser de 6% ao ano, ou seja, o preço médio das coisas cresceria bastante e esses 400 mil do futuro significaria ter um poder de compra mais ou menos na faixa de 200 mil a dinheiro de hoje. Mas ainda assim, tu está dobrando em termos reais, que é muito bom. Agora, a grande pergunta é o que fazer? Devo comprar Tesouro IPCA+ só por causa disso? Agora, o que eu faço? Bom, a verdade é que você precisa ter uma estratégia clara de alocação para saber isso. Vou te explicar nos próximos minutos como é que a gente faz isso no clube, mas se tu quiser a versão completa dessa estratégia, você pode fazer o download agora de um e-book chamado Como e Onde Investir R$ 1 Milhão, e que eu explico em detalhes
como é que funciona a nossa estratégia de alocação aqui no Clube do Valor. Passo a passo mesmo. É um livraço que a gente está distribuindo de forma totalmente gratuita para quem estiver aqui nos assistindo. Vou deixar esse livro no segundo link aqui na descrição, beleza? Dito isso, como é que funciona a estratégia de alocação? Ela parte do pressuposto que não existe um melhor investimento, não existe uma melhor carteira de investimentos do mundo. Cada investidor é único, portanto, cada investidor tem a sua melhor carteira de investimento. Se você é um cara mais conservador, a sua melhor carteira vai ter um peso maior em renda fixa. Se você é um cara mega arrojado, a sua melhor carteira vai ter um peso maior em renda variável. Então você pode ter diferentes composições da sua carteira, como alguns exemplos aqui que eu estou trazendo na tela. Como é que você vai saber qual é a sua tolerância ao risco e qual é a sua alocação ideal? Aí vai depender muito da tua experiência como investidor, de características pessoais, seus objetivos de retorno e por aí vai. Mas dito isso, pode ver que praticamente toda alocação, com exceção da alocação 100% renda variável, tem um peso em renda fixa. Eu vou te falar, muitos dos nossos clientes estão algo aqui entre o modelo equilibrado e o modelo sofisticado. É claro, tem clientes que têm sua própria asset allocation, o cliente já tem investimento imóvel, não investe em fundos imobiliários, cliente que não busca renda também não, cliente que investe diretamente no exterior, às vezes não investe no exterior conosco e por aí vai. Mas o ponto é, você precisa saber qual é a sua alocação de ativos ideal, beleza? Depois disso você vai escolher ativos para compor essa alocação ideal. Na parte de renda fixa, para carteiras de longo prazo, a gente geralmente faz a divisão dessa forma. Metade renda fixa inflação, um quarto renda fixa pré, um quarto renda fixa pós. E sendo bem franco, embora a gente invista sim em Tesouro IPCA+, para alguns clientes, em alguns casos, o que a gente busca fazer é investir com a estratégia de escada de vencimentos, que pode ser ilustrada dessa forma, em que basicamente a gente divide o valor em renda fixa em títulos privados com diferentes prazos de vencimento, diversificando em emissor e prazo para que o investidor sempre tenha uma previsibilidade de geração de fluxo de caixa para sua carteira e consiga usar títulos de crédito privado com estratégia para ver a sua carteira render ainda mais do que os títulos do Tesouro IPCA+. Então isso aqui é um pouco de como é que a gente faz aqui no Clube do Valor. E para decidir quando comprar IPCA+, o que a gente faz? A gente olha para a alocação. Se o seu alvo é 30% renda fixa e inflação e você tá com 27%, a gente vai comprar um pouquinho mais. Agora, se o teu alvo é 30% e você tá com peso, sei lá, de 35%, a gente vai vender um pouquinho para comprar as outras classes de ativos que estão com peso inferior ao alvo e trazer a tua carteira de volta ao desenho original. E é por isso que recentemente a gente vendeu um pouco de Tesouro IPCA+, porque em alguns casos estavam com peso acima do que o limite da carteira. Claro que cada caso é um caso, a gente tem mais de 4 mil clientes aqui no clube, a gente cuida de mais de 4 bi, mas eu quis te trazer, grosso modo, como é que a gente pensa e como é que a gente toma decisões de investimentos. Se eu te ajudei aqui, você já passou dos 250 mil, aperta aqui para agendar uma análise de carteira totalmente gratuita. Se você quiser entender como é que a gente faz e pensa as nossas alocações, baixa o e-book no segundo link na descrição. Se você quiser seguir no YouTube, vou deixar aqui 1, 2, 3 vídeos para você seguir aqui conosco. Grande abraço e até mais.